Deus uma palavra, e eu trouxe um pouco do que eu tenho lido lá na minha casa, do que eu tenho estudado lá na minha casa. A gente não tem aquela habilidade, né, de pregador, assim, de pregar, né, tão bem quanto a gente tem visto alguns aí, mas a gente, né, nesse momento, principalmente, a gente tem compartilhado algumas coisas que a gente tem aprendido. É assim que a nossa igreja tem funcionado, né? Um compartilhando com o outro um pouquinho do que Deus tem te dado. Eu louvo a Deus pela vida do irmão Renato, né, pela vida de todos os irmãos que têm contribuído para que a igreja não pare, continue, né, trabalhando. E vamos louvar ao Senhor pela vida deles e vamos orar pela vida de todas as pessoas que têm trabalhado para que a igreja do Senhor continue firme, né, para a honra e glória do Senhor. Irmãos, nós vamos falar um pouco sobre as lições do deserto para o dia de hoje. Estou fazendo a minha leitura bíblica anual. Estou lá no livro de Números, acabei de passar aí pelo livro de Êxodo, Levítico. E se você não está fazendo a sua leitura anual, eu sugiro que você comece hoje. Não é tão difícil assim, você só precisa ter um pouquinho de dedicação e faz toda a diferença, irmãos. E aí, irmãos, quem já leu aí o livro de Êxodo, Levítico, o livro de Êxodo é mais, assim, tranquilo, mas o livro de Levítico, principalmente, é um livro difícil de ler, não é? A gente fica assim, Senhor, misericórdia, me perdoa, mas isso aqui está difícil demais. Isso aqui a gente até fala assim, está até um pouquinho chato, viu, Senhor, me perdoa. Mas é umas coisas, porque são coisas que a gente tem que ter discernimento do Espírito Santo para a gente interpretar. Porque são coisas que tem todo aquele contexto daquela época, daquele momento, né? Então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas lições que eu extraí aqui do livro de Êxodo. Então, a gente vai ler vários versículos, né, e vamos contextualizar a situação aí para quem está chegando. Às vezes, a gente tem alguém que está nos visitando ou que talvez não tenha assim, tanto conhecimento da palavra do Senhor. Mas a história é a seguinte, né, o Senhor, Ele permitiu que o povo de Deus fosse escravizado no Egito por 400 anos. Né? E depois desses 400 anos, o Senhor levanta Moisés para ir lá e tirar o povo do Egito. E aí os irmãos já conhecem aquela história das 10 pragas. O faraó, né, é surpreendido com 10 pragas, até que a última praga é a morte do filho primogênito. E aí ele finalmente ele permite que o povo saia e o povo é liberto ali da escravidão naquela noite, né? E aí teve um estudioso da palavra, o George Morrison, que ele disse assim, foi preciso uma noite para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito de Israel. Porque realmente o povo, ele adquiriu uns costumes, um conhecimento, uma prática ali naqueles 400 anos, que foi difícil para Deus ensinar aquele povo como eles deveriam caminhar a partir de agora. Então, Deus vai fazer com eles uma caminhada de 40 anos no deserto. Né? E nós vamos falar um pouquinho sobre o que a gente pode extrair dessa caminhada, desses 40 anos. E conosco acontece a mesma coisa, irmãos. A gente também era escravo. A gente também era escravo do pecado. Quando a gente está sem Jesus na nossa vida, nós somos escravos do mundo, nós somos escravos do pecado. E quando a gente conhece Jesus, Jesus liberta a nossa vida, Jesus nos lava, Jesus nos mostra a vida eterna, Jesus nos traz até Deus e a gente é liberto. E aí a gente começa uma caminhada. E aí a gente começa a andar no deserto, igualzinho aquele povo lá. Estava caminhando no deserto, a gente também está caminhando nesse deserto. Muitas coisas na Bíblia são assim uma metáfora, né? Muitas histórias são assim uma metáfora das nossas vidas. São histórias que se emparelham ali com as nossas, né? E essa história é exatamente uma delas. O povo estava caminhando 40 anos no deserto e você também está caminhando no deserto, que é essa terra, né? Um lugar de desafios, um lugar de lutas, de aflições, de dificuldades, um lugar hostil. E o povo estava caminhando para chegar na terra prometida, Canaã, uma terra que Deus tinha prometido, onde que haveria leite e mel. E nós também estamos caminhando para chegar numa terra prometida. Nós também estamos caminhando para chegar na Canaã celestial. Há um lugar preparado para nós, onde haverá realmente leite e mel, né? Assim como o Canaã aqui da terra.
né? E então, irmãos, a gente passa a vida toda nessa viagem. Então, eu quero te lembrar, para começar, que você está numa viagem. Você não é daqui, tá bom? Você é estrangeiro, você é peregrino nessa terra. Essa terra aqui, um dia, tudo isso aqui vai passar. A gente fica tão fixado nas coisas dessa terra, mas a gente está fazendo uma viagem. E um dia, tudo isso vai ficar para trás, a gente vai chegar no destino final. Quando você entende que você é um peregrino nessa terra, meu irmão, a sua vida muda completamente. Quando você entende que você só está aqui de passagem, que você não é daqui, a sua visão de mundo muda totalmente, né? E eu vou te falar que foram poucos que chegaram na terra de Canaã. Foram poucos. Muitos morreram, a grande maioria ficou pelo caminho. E eu espero que a gente não seja um desses. Amém? Quando a gente faz uma viagem, você aqui já deve ter feito uma viagem em família, né? Já viajei com a minha sogra muitas vezes, né? Aí é assim, eu esqueci o dipirona, você trouxe? Trouxe, toma aqui. Eu esqueci o antialérgico, você trouxe? Trouxe, toma aqui. Um socorre o outro, não é assim? Quando você está fazendo uma viagem com alguém? Um ajuda o outro, né? Então, irmãos, nós estamos nessa situação. Todo mundo aqui está na mesma viagem e um está ajudando o outro. E o propósito dessa igreja é que um ajude o outro para que todo mundo chegue na Canaã. Quando o pneu do seu carro estourar, vai vir alguém e vai te socorrer. Então, é para isso que a igreja caminha junto, para um ajudar o outro a concluir essa viagem. Então, vamos ver aqui algumas lições, né, que a gente extrai dessa viagem do povo de Israel. O primeiro texto que a gente vai ler está em Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. O pessoal da Data Show, eu coloquei só umas 3 imagens, então eu vou falar, tá? É só umas 3 imagens que tem aí. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando por fim Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que mudem de ideia e voltem ao Egito. Então, gente, eles tiveram 400 anos ali no Egito, sofreram bastante. Tiveram os últimos meses bem difíceis, que foi meses de embates aí com o Faraó, mas Deus não ia dar moleza para eles ainda, né? Deus não ia dar moleza. Deus manda eles irem pelo caminho mais longo. Vou pedir para colocar aí a foto do caminho, Ian. É o segundo slide. Enquanto o Ian coloca lá. Gente, o caminho do Egito a Canaã, se eles tivessem seguido o caminho mais curto, eram cerca de 15 dias de caminhada. Vamos lembrar o tempo todo que eles estavam caminhando a pé, né, gente? Era cerca de 600 mil homens, contando ainda as mulheres, as crianças, as vacas, as ovelhas, os cachorros, os gatos, todo mundo pensa, todo mundo a pé, andando. Eles iam levar mais ou menos uns 15 dias. Você vê ali, localiza ali no mapa Gósen, que é a terra onde eles estavam, né? E localiza ali Canaã. Se fosse um caminho reto, era 15 dias de caminhada. Mas Deus fez eles andarem tudo isso que está de vermelho. E eles gastaram 40 anos para fazer uma viagem de 15 dias. E por que Deus fez isso? Porque Deus sempre sabe qual é o melhor caminho para nós. Porque Deus sempre sabe o que nós estamos prontos para suportar. Deus não deixou eles irem pelo caminho mais fácil, porque ali eles encontrariam os filisteus, que eram homens de guerra. Eles não estavam preparados para lutar contra aqueles homens. Também vi um comentarista falando que naquele caminho haviam também, grupos de egípcios vigiando a terra. Então, eles poderiam ter que entrar numa guerra e eles não estavam prontos. Eles não tinham capacidade, né, nem bélica, nem emocional. Eles não tinham estrutura para enfrentar uma guerra. Então, Deus não permitiu que eles fossem por esse caminho, embora aos olhos humanos parecesse mais fácil. Isso acontece com a gente o tempo todo. Às vezes, a gente acha que sabe o que é melhor para nós, mas a gente não sabe. Eles precisavam conhecer mais de Deus, eles ainda não tinham conhecimento de Deus suficiente
para suportar as coisas que eles teriam que suportar se eles passassem por aquele caminho. A minha filha tem 8 anos, ela já me pediu um celular. Eu não vou dar. Ela não tem condições de ter um celular. Ela não tem maturidade para administrar um celular, né? E o Senhor faz isso conosco o tempo todo. Talvez o Senhor não te deu aquilo que você tem buscado porque você ainda não está pronto. Você não pode ser desse jeito que você está achando que tem que ser. Às vezes você está achando que o melhor para você é trabalhar na empresa tal, é fazer tal coisa, é ganhar o emprego tal, é casar com pessoa X. Não sei. Às vezes você está achando que o melhor para você é morar em tal lugar. Mas Deus é que sabe. Coloca nas mãos do Senhor, porque às vezes você não está pronto. Se você dá um presente para uma criança de 2 anos que ela ainda não sabe brincar, ela estraga. E depois ela chora. Então o Senhor, Ele sabe. Ele sabe a hora de nos dar. Ele sabe o melhor caminho para nós. Deus não faz as coisas como a gente espera. Ele faz do jeito que é melhor para nós. Porque Ele sabe com o que a gente tem condição de lidar. Ele sabe do limite de cada um. Né? Às vezes, uma pessoa ela consegue se dar bem mais rápido. Né? Ela consegue casar mais rápido, ela consegue ganhar dinheiro mais rápido. Aí você fica pensando assim, mas por que comigo não acontece? Porque você não está pronto ainda. Talvez não é o tempo de você receber. Então, Deus sempre sabe o melhor caminho para você. Pode confiar. Se eles tivessem ido no caminho de 15 dias, talvez eles não tinham chegado lá. Né? O segundo ponto está no versículo 21 do mesmo capítulo. No versículo 21, diz assim: o Senhor ia adiante deles. Durante o dia, guiava-os com uma coluna de nuvem, e durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que caminhassem dia e noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, e nem a coluna de fogo durante a noite. Ô, Ian, projeta para mim Deuteronômio 29:5, fazendo favor. Então, irmãos, todas as necessidades do povo foram supridas naquela jornada. Imagina você caminhando pelo deserto, aquele sol escaldante, aquele céu azulzinho, sem nenhuma nuvem, aquele sol o dia inteiro, e o povo andando, o povo andando, e o povo andando. O que Deus fez? Mandou uma nuvem, que a nuvem o quê? Ia amenizar aquele calor. Olha que coisa maravilhosa. Em cima do povo, bem em cima do povo, tinha uma nuvem, para que aquele sol não batesse com tanta força em cima deles. Né? E também, à noite, o que eles precisavam, gente? O deserto é frio, é gelado à noite. Eles precisavam de algo para se aquecer. E eles precisavam de luz, porque eles estavam num lugar deserto, escuro. Então, Deus mandava o quê? A coluna de fogo. Então, Deus sabia exatamente o que eles precisavam. Deuteronômio 29:5. Consegue pôr para a gente? É 29. Deuteronômio 29:5 é um texto tão lindo que diz que durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e nesse tempo não envelheceram as roupas que vocês usavam, nem se gastaram as sandálias que vocês calçavam. Imagina, gente, a pessoa caminhando 40 anos e a roupa dela não estragou. E o calçado não estragou. Que Deus é esse que está preocupado com o calçado de 2 milhões de pessoas. Deus preocupa com tudo na sua vida, meu querido. Deus não preocupa só com aquela coisa grande que você precisa, não. Deus preocupa com os detalhes. Ele te ama tanto que os detalhes na sua vida, assim, importam. Um Deus que se preocupou com o calçado do povo, né? Aqui fala também em Êxodo 14, que Deus mandou o maná, gente, um deserto, onde nada, eles não tinham tempo de plantar, eles estavam viajando. E se eles plantassem, não ia dar nada, porque era um deserto. Deus mandava a comida do céu, caía todo dia o maná, enquanto eles dormiam, caía o orvalho, eles recolhiam esse orvalho e socavam, que era tipo uma sementinha, e assavam e virava pão. Que Deus maravilhoso que preocupa com todas as necessidades. Ele não só preocupa, mas Ele é capaz de fazer.
Quantas vezes a gente vai dormir e não dorme, porque a gente está preocupando com alguma coisa? Isso acontece com todo mundo aqui. Meu Deus, como é que eu vou resolver aquele problema? Meu Deus, o que eu vou fazer aqui, Senhor? O que eu faço agora? O que eu vou fazer? Quantas vezes a gente perde nosso sono? A gente perde nosso sossego. E Deus provê. Deus provê todas as nossas necessidades. Ele é um especialista em tirar do nada, onde não tem nada. Sabe? Ele não precisa de uma ajudinha nossa. Ele não precisa de um recurso, não. Ele faz de onde não tem. Ele tira de onde não tem. Ele tira do nada. E ele faz. Ele pode prover todas as nossas necessidades, né? Gente, até hoje Deus provê sobre Israel. Lá é uma região desértica, até hoje a terra de Canaã. É uma região muito seca, né? E lá, gente, é um dos países que exporta comida para vários outros países. Sabe por quê? Deus deu discernimento a um homem de criar um sistema de gotejamento da água. O sistema de irrigação deles é copiado por muitos países. 150 países, pelo menos, usam um sistema de irrigação igualzinho de Israel. Eles usam os canos fininhos. Depois você pesquisa para você ver que coisa linda. No meio do deserto, aquelas plantações verdinhas. Você olha em volta, assim, é só deserto. E no meio, aquela plantação verdinha. Deus deu capacidade ao ser humano. Hoje, né, que eles estão lá em Israel já, né? Eles pegam a água lá de muito longe, trazem através nos canos fininhos e aquele cano fica gotejando. E cada planta recebe a quantidade certa. E Israel hoje é um país próspero. Israel hoje está lá no meio do deserto e lá tem fruta, legume e verdura para dar e vender. Porque Deus, Ele faz a obra completa. Né, irmãos? Então, fica tranquilo naquilo que você tem preocupado. Deus provê todas as suas necessidades. Ele está atento. Ele está atento a tudo que você precisa. O terceiro ponto aqui, irmãos, está em Êxodo, capítulo 20. Se você puder acompanhar aí comigo. Êxodo 20. O versículo que a gente vai ler é o 22, 23 e 24. E eles continuaram caminhando, irmãos. Eles continuaram caminhando, tiveram várias experiências ao longo da caminhada. E está assim, 20 e 22. O Senhor disse a Moisés, diga ao povo de Israel, vocês viram com os próprios olhos o que eu lhes falei do céu. Lembrem-se de que não devem fazer ídolos de prata ou ouro que tomem o meu lugar. Construam para mim um altar feito de terra, e nele ofereçam holocaustos e ofertas de paz, sacrifícios de ovelhas e bois. Em todo lugar onde eu exaltar meu nome, construam um altar. Eu virei até vocês e os abençoarei. Então, Deus está falando com eles assim, vocês vão caminhando, na caminhada vai ter vários momentos onde eu vou derramar bênção sobre vocês. E ali onde vocês forem abençoados, vocês vão construindo altares. Vocês vão construindo altares, vocês vão sacrificar ali para mim, para vocês não esquecerem de mim, para vocês não esquecerem que eu estou com vocês, para que os próximos que passarem ali se lembrem, olha, aqui foi um lugar onde Deus derramou a bênção. A gente vai ver em vários pontos do livro de Êxodo, Deus fez questão de estar perto do povo. No capítulo 23, né? 23 não, nos próximos capítulos aí, ele vai se mostrar ao povo, ele deixa o povo ouvir a voz dele. Ele aparece no monte, o monte fica fumegando, como se estivesse queimando fogo. E o povo ouve a voz de Deus como se fosse um trovão. Então, Deus faz questão de se revelar ao povo. Ele faz questão de estar presente no dia a dia do povo. Ele institui os sacrifícios diários. Esses sacrifícios, irmãos, era o quê? Eles iam lá e matavam boi, ovelha, né, e queimavam aquilo ali, e aquele cheiro subia para o Senhor como se fosse um presente. Sabe por quê? Não é porque Deus precisa do boi, da ovelha, não. É porque aquele cheiro subia para o céu, e o Senhor via que o povo estava querendo agradá-lo, que o povo estava abrindo mão de algo que era para eles um bem.
do seu rebanho, para dizer, olha, Senhor, nós somos gratos, olha, Senhor, nós nos arrependemos porque nós somos pecadores. Então, aquele sacrifício diário, ele fazia parte de um relacionamento com Deus. Então, Deus é um Deus que Ele quer estar no meio do seu povo. Ele não é um Deus distante que só aparece em alguns momentos. Ele é um Deus que Ele quer caminhar com o povo nessa viagem o tempo todo. Você vai olhar aí mais na frente, ele manda fazer uma tenda. Ele manda fazer uma tenda e essa tenda era totalmente desmontável. E nessa tenda, onde eles parassem na caminhada, eles iam montar a tenda e eles iam prestar culto a Deus ali. Essa tenda era o tabernáculo. E ele manda fazer essa tenda para que o povo esteja em constante culto ao Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele é um Deus presente. E toda vez que eu venho aqui na frente, eu falo isso. Que Deus quer estar perto de você. Deus quer fazer parte da sua vida. Deus quer caminhar com você. Obrigada, Lucas. Deus quer fazer parte da sua vida. Deus não quer que você clame a Ele só no dia da enfermidade, só quando o seu casamento estiver passando por uma crise, só quando você estiver prestes a perder uma pessoa querida. Não. Deus quer andar com você dentro do ônibus que te leva para o trabalho. Deus quer andar com você quando você está caminhando na rua, quando você está lavando vasilha, quando você está lavando banheiro, quando você está fazendo as suas coisas. Você pode chamar a Deus, você pode falar com Deus que Ele está ali, Ele quer. Lembra que eu falei que Deus é um Deus que preocupa com a sandália do pé do povo? Esse é Deus. Deus quer que você fale com Ele o dia inteiro, o tempo todo. Deus quer ser parte da sua vida. Ele quer ser uma pessoa que caminha com você, né? E isso, construir altares para o Senhor ali, como eles fizeram, né? É reconhecer que o Senhor os abençoou, é reconhecer que o Senhor está por perto, né? Eu hoje, quando eu vou num aniversário e eu vejo lá o pessoal canta parabéns, né? E tudo, e às vezes não faz uma oração, né? Não faz uma oração para agradecer que comemorou mais um ano de vida, né? E se fosse num velório, fazia, igual o irmão Eli falou aqui agora, né? Se fosse num velório, fazia uma oração, mas às vezes vai no aniversário, não faz uma oração. Às vezes está lá na praia, ó, que maravilha, Deus deu a graça de visitar a praia. Não ora agradecendo, Senhor, obrigada por ter me trazido até aqui, né? Conquistou uma promoção no emprego, não ora, Senhor, obrigada, porque essa promoção foi o Senhor que me deu. Então, irmãos, vamos trazer Deus para as nossas atividades diárias, sabe? Quantas vezes eu já saí do hospital com as minhas crianças e eu agradeci, falei, Senhor, obrigada, porque não era nada grave, né? Então, em todas as coisas, nós precisamos trazer Deus para nós, né? O outro aqui é Êxodo 28. A gente vai ler o versículo 6. Êxodo 28, 6. E o povo continua caminhando, né? E ao longo da caminhada, Deus vai dando instruções. E aqui nesse capítulo, Deus está dando instruções sobre como que deveria ser o tabernáculo. Então, para quem fala aí que igreja é desnecessária, né? Às vezes tem gente que acha assim, igreja é desnecessário, igreja é coisa de homens. É tão necessário que Deus mandou fazer uma igreja no deserto, né? No deserto. Eles carregavam, os levitas eram responsáveis por carregar. A tenda era toda desmontável, eles enrolavam na hora que eles iam viajar mais um pouquinho, punha nas costas, parou o acampamento, abre de novo a tenda, que a igreja vai funcionar de novo. Era a igreja daquele tempo. Então, a igreja sempre existiu, tá? Então, a igreja é, sim, necessária. Foi Deus que instituiu. Êxodo 28, versículo 6. Aqui Deus está falando como que deveria ser as vestes do sacerdote. Presta atenção na riqueza de detalhes. Os artesãos devem fazer o colete sacerdotal de linho finamente tecido e artisticamente bordado, usando fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. O colete terá 2 peças, unidas nos ombros por 2 ombreiras. O cinturão decorativo será feito dos mesmos materiais, linho finamente tecido,
bordado com fios de ouro e fios de tecido azul, roxo e vermelho. Grave em 2 pedras de ônix o nome das tribos de Israel, 6 nomes em cada pedra, organizados de acordo com a ordem de nascimento dos filhos de Israel. Grave esses nomes nas 2 pedras, da mesma forma que o ourives grava um selo. Ô Ian, coloca para mim aí a figura da roupa do sacerdote. Então, irmãos, no livro de Êxodo, Deus dá instruções precisas, igual essa aqui que você acabou de ver, sobre o tabernáculo e tudo que ia ter lá dentro. Deus falou direitinho como que ia ser a mesa, como que ia ser a arca, como que ia ser o candelabro. Por isso que às vezes é meio chatinho, né? Porque fala tudo detalhadamente como que devia ser. Olha só, imagina no deserto o povo fazer uma roupa dessa, de linho finamente tecido, com fios de ouro entrelaçados. O peitoral aqui do sacerdote tinha 12 pedras preciosas, cada pedra para lembrar de uma tribo de Israel, porque Deus queria mostrar que Israel está aqui no coração. Você está perto do coração de Deus, Ele não te esquece. Olha só, cada pedra representando uma tribo, representando uma parte do povo dele. O sacerdote também carregava aqui nos ombros uma pedra com o nome do povo de Israel, porque ele era o responsável por levar Israel até Deus. Naquele tempo, quem falava com Deus era o sacerdote. O povo não tinha esse acesso que eu e você temos. O sacerdote era a pessoa que ia lá no templo e ia representar o povo diante de Deus. Olha que coisa mais caprichada, que coisa mais linda, tecido fino. Então, irmãos, lá em Israel existe hoje uma réplica do templo. Eles fizeram, baseado na instrução aqui de Êxodo, o templo. Como ele seria realmente hoje, em tamanho real, tudo direitinho. E no slide anterior, aí, Ian, tem uma fotinha do tabernáculo. Eu não sei como é que... Aí, ó. Então, era mais ou menos assim. Era uma tenda... Todas aquelas cortinas, elas tinham direitinho a quantidade de gancho que uma ia encaixar na outra, a quantidade de coluna, os tecidos que Deus queria que usasse, os utensílios que Deus queria que fizesse, era assim, ó, mais ou menos, né? Deus deu todas as instruções. Então, sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Deus é um Deus de excelência. Um Deus de excelência. Deus não gosta de nada avacalhado, não, né? Olha só que coisa mais linda, um negócio perfeitinho. Deus deu todas as instruções perfeitas. Então, eu aprendo, irmãos, que o que a gente vai fazer para Deus, a gente tem que buscar fazer com excelência. E Ele vai dar recurso. Porque eles estavam no meio do deserto. Deus falou assim, recolhe as joias de todo mundo, derrete para vocês fazerem. E foi assim que eles fizeram. Deus deu o linho, Deus deu os tecidos que eles precisavam, Deus deu tudo que eles precisavam e eles fizeram. Então, tudo que a gente for fazer para o Senhor, vamos fazer com excelência, né? Até o incenso que eles iam usar, Deus falou direitinho a medida de cada ingrediente que eles iam usar. Então, gente, nosso Deus é um Deus organizado, um Deus perfeito, um Deus que não gosta de coisa bagunçada. Às vezes a gente pensa assim, é para Deus mesmo? Deus aceita. Não, é o contrário. Deus gosta das coisas excelentes. E isso se aplica às coisas da casa do Senhor, mas também à nossa vida diária, sabe? Eu penso assim, funcionário crente tem que ser o melhor da empresa. O que faz tudo certinho. Ele tem que ser bom, ele tem que ser organizado, porque ele é de Deus. E Deus não gosta de nada bagunçado, não gosta de coisa avacalhada, né? O professor que é professor crente tem que ser o melhor professor da escola. O funcionário, que quer que seja que ele faz, ele é crente, ele é o melhor. Porque Deus é assim, Deus gosta de tudo certinho, Deus gosta de tudo alinhado, tudo bem feito. E Deus dá o recurso para a gente fazer. Ele não exige de nós algo que a gente não seja capaz, né? Então, Deus não aceita coisas mal feitas e sacrifícios pela metade. Se você for ler aqui o livro, ele vai falar assim, ó, não tragam para mim bezerro doente, ovelha doente, não tragam, que eu não aceito, eu não quero, não é sacrifício para mim. Então, irmãos, quando a gente for fazer para o Senhor, né, vamos fazer com amor, né, vamos fazer bem feito, e na nossa vida diária, vamos fazer da mesma forma, né? Meu tempo está acabando aqui, eu vou tentar ser um pouco mais ágil aqui. Então, Levítico capítulo 10, já estou terminando aqui.
Levítico capítulo 10, essa história, irmãos, da caminhada, ela vai ser contada nos livros de Êxodo, Levítico e Números, né? Essa viagem deles foi contada nesses 3 livros. Então, em Levítico capítulo 10, versículo 1, eles tinham acabado de fazer esse tabernáculo e eles estavam consagrando os sacerdotes para começar o trabalho. Porque os sacerdotes e os levitas, as pessoas da família de Levi, da tribo de Levi, elas iriam executar o trabalho de manter o tabernáculo funcionando. E a pessoa mais importante era o sacerdote. E aí, no dia que eles foram, assim, inaugurar o tabernáculo, olha o que aconteceu. Nadab e Abiú, filhos de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou, e eles morreram diante do Senhor. No dia que eles iam inaugurar o templo ali, consagrando os sacerdotes, os 2 filhos do sacerdote vieram e trouxeram uma coisa diferente do que Deus tinha mandado. Eles pegaram um incensário que não era o que Deus tinha mandado. Eles pegaram um incenso que não era o que Deus tinha mandado. Eles não eram responsáveis por fazer essa tarefa. E eles não perguntaram se eles podiam fazer essa tarefa. Eles tinham sido treinados para fazer a tarefa, mas eles desprezaram as instruções e foram fazer do jeito deles. E Deus não aceitou. Na hora, Deus mandou um fogo que queimou eles, na hora. Porque eles apresentaram diante do Senhor um fogo estranho. Uma coisa que não era para fazer, né? E Deus quis mostrar ali naquele momento para o povo entender. Eu estou com vocês, eu amo vocês, eu cuido de vocês, mas eu sou um Deus que eu gosto das coisas certas. Eu sou um Deus que eu dou instrução e eu quero que ela seja seguida, né? E ali, gente, no livro de Êxodo e Levítico, vai ter várias situações da mesma forma, onde as pessoas desobedeceram e morreram. Né? Teve um episódio onde eles fizeram um bezerro de ouro para adorar na ausência de Moisés. E quando Moisés desceu do monte, Deus falou com ele assim: todos que não se arrependeram vão morrer agora. E as pessoas tiveram que matar os próprios amigos, os próprios parentes, porque eles não se arrependeram. Isso não é porque Deus é um Deus mau. Porque Deus, ele avisa antes. Você dá uma chineladinha aí no bumbum do seu filho, você é mau por isso? Não. Porque você avisou, não avisou? E às vezes, quando você deu a chineladinha, você está até protegendo ele de machucar, não está? Deus é a mesma coisa. Deus, ele não é um Deus que ele repreende o pecado com maldade, mas ele repreende. Então, irmãos, o que a gente aprende com isso? A gente tem vivido um evangelho onde a gente aceita muito o pecado. O pecado está muito normalizado na igreja. De vez em quando a gente precisa voltar às raízes. Apesar de estarmos no tempo da graça, Deus não tolera o pecado. Não tolera. Às vezes, a gente acha que ninguém aqui na igreja está sabendo o que a gente está fazendo. E tudo bem, vai continuar sem saber, por algum tempo. Mas Deus não tolera o pecado. Deus odeia o pecado. Deus deu aqui no livro de Êxodo e Levítico várias demonstrações. Quando o povo pecou, ele matou, que era o tempo da lei. Então, irmãos, o coração de Deus continua sendo o mesmo. Apesar de estarmos no tempo da graça, Deus continua odiando o pecado. Odiando. Então, a gente provoca a mesma sensação que Deus sentiu aqui quando Nadab e Abiú pecaram, a gente está provocando o mesmo sentimento em Deus. Então, não vamos normalizar o pecado, irmãos. Não vamos aceitar o pecado na nossa vida. O pecado na nossa vida ele tem que ser um acidente. Ele não tem que ser uma rotina, uma coisa que eu já me acostumei com ela. Ah, é assim mesmo, Deus vai me perdoar. Não, Romanos vai falar assim: continuaremos pecando para que a graça aumente? De modo nenhum. Então, irmãos, precisamos viver uma vida de santidade. Nós acabamos de cantar aqui, santo, santo, santo. E, às vezes, a gente preocupa muito com os pecados grandes, né? Ah, eu não traio meu marido. Ah, eu não matei ninguém. Ah, eu não roubo. Mas e as coisinhas pequenas que a gente faz diariamente, né?
Então, nós precisamos sempre estar nos vigiando, sempre estar nos vigiando. A pessoa me deu um troco errado, minha obrigação é devolver, né? Eu não posso cometer erros lá no meu trabalho, assim, deliberadamente, né? Eu não posso ter uma conduta, irmãos, que desabone, né, a minha vida cristã. Então, nas pequenas coisas da nossa vida, a gente precisa lutar contra o pecado. A gente não pode tolerar, não pode aceitar, né, porque Deus não tolera. Nós estamos aqui no tempo da graça. Hoje em dia, as pessoas não caem dura aqui porque falou mentira, igual no tempo de Ananias e Safira lá, não. Mas o Senhor continua odiando. Ele é o mesmo Deus, né? Ele continua odiando o pecado. Então, não vamos tolerar o pecado na nossa vida. E depois, eu não vou abrir o texto, não, mas está dizendo aqui, Deus não tolera a murmuração. Se você continuar lendo o livro de Levítico, você vai ver que o povo estava reclamando porque estavam com saudade dos melões, dos pepinos, dos alhos, das cebolas e dos peixes que eles comiam no Egito. Eles estavam no meio do deserto. Deus estava dando comida todo dia. Deus estava cuidando deles com a coluna de fogo, com a nuvem. Estava faltando nada. Mas eles estavam com saudade dos peixes do Egito, dos melões, das cebolas, dos pepinos. E aí começou a reclamar. E um começa a reclamar, o outro começa também, o outro começa também, o outro começa também. Cuidado com o que você fala na igreja, irmão. Às vezes você vai reclamar de uma coisa, você vai semear no outro aí uma sementinha de insatisfação que ele nem tinha. Aí a gente fala uma coisa, fala mal de um, fala mal de outro, e aquilo foi alastrando. E aquele povo todo murmurando. E Moisés ficou nervoso com aquilo. Pensa a situação. Aí Deus falou assim, então tá, vou mandar para vocês codornas. Vocês vão comer, mas não vai ser 5 dias não, vai ser 10 não, vai ser um mês. Até sair pelos narizes de vocês, está escrito assim. Né? Vocês vão comer, está lá no Levítico 11. Vocês vão comer até vocês enjoarem, até vocês ficarem com nojo. Deus mandou um vento que trouxe uma grande quantidade de codornas para eles comerem carne. Mas Deus matou uma grande quantidade daquela população ali na sua ira. Porque Deus não gosta de murmuração. Né? Aí a gente vê aquele povo e fala assim, nossa, mas que povo ingrato, né? Mas que povo ingrato, como é que eles estavam reclamando? Mas a gente faz a mesma coisa, irmão. A gente faz a mesma coisa. Ainda mais agora com esse tal desse Instagram. A gente fala assim, nossa, fulano foi para Espanha. E eu fui para Guarapari. Né? Nossa, olha a roupa nova do fulano, olha o carro novo do fulano. Né? Então, irmãos, a gente reclama porque a gente não comprou uma roupa nova, a gente reclama porque o nosso carro não está melhor, a gente reclama, porque até hoje não tem pastor nessa igreja, eu estou cansada. A gente reclama, irmãos, de tudo, a gente reclama o tempo todo. E essa palavra é para mim, é para todos nós aqui, a gente precisa parar de murmurar, irmãos, porque Deus odeia. Em vários momentos aqui do livro de Êxodo aconteceu isso, o povo começa a reclamar, Deus dá uma, né? Para eles perceberem, vamos calar a boquinha aí, né? Então, gente, não vamos viver reclamando, porque Deus não gosta de ingratidão. A gente precisa se dar conta de que tudo que Deus nos dá é bênção, né? A gente está reclamando porque o filho da gente está fazendo bagunça. Graças a Deus, ele tem saúde, está fazendo bagunça. Glória a Jesus. A gente está reclamando porque a gente tem que passar a roupa do marido. Graças a Deus, você tem um marido, você tem um ferro. Graças a Deus, a máquina está cheia de roupa para lavar. Glória a Jesus, eu tenho roupa. Eu tenho máquina de lavar, né? Então, irmãos, como que a gente precisa, sabe? Agradecer mais. Quando a gente pensar em reclamar, vamos lembrar, peraí. Talvez isso aqui que eu estou reclamando é motivo de oração de outra pessoa, né? Fui para Guarapari, fui para Caldas Novas, que maravilha! Tem gente que não pode fazer isso, né? Então, vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem nos dado. E o último aqui, irmãos, está em Êxodo 23, eu não vou ler o capítulo porque ele é muito grande, mas você pode ler na sua casa. Deus institui algumas festas. Em Êxodo 23, Deus fala com o povo que eles deveriam celebrar algumas festas durante o ano. Então, ele fala aqui,
ele fala aqui, eles vão celebrar. Tem um outro capítulo que fala disso também, que eu não notei aqui, mas tem, em Levítico. Mas fala assim, ó, Deus mandou eles celebrarem a festa da Páscoa. A festa da Páscoa era para eles se lembrarem que eles foram libertos da escravidão. A festa dos pães sem fermento, que era logo depois da Páscoa, para eles se lembrarem que eles saíram com pressa do Egito, da história, né? A festa do início da colheita, a festa do final da colheita, a festa das trombetas, que eu não entendi o motivo dela, mas era uma festa, eles tinham que celebrar. E o dia da expiação, né? E depois de muitos anos, hoje os judeus celebram também o dia do Purim, que foi o dia que eles foram resgatados lá através da intervenção da rainha Esther. Então, eles são um povo que eles têm festa o ano inteiro, né? E o que eu aprendo com isso, irmãos? Que Deus quer preservar na nossa memória as coisas boas que Ele fez. E que Deus é um Deus alegre. Um Deus que gosta que a gente pare, descanse, desfrute, celebre o que Ele deu, né? Então, Deus é um Deus de celebração, um Deus de festa, um Deus de alegria, um Deus que Ele não quer que a sua caminhada seja somente penosa, difícil, Ele não quer isso. Ele quer que você pare e desfrute das bênçãos que Ele tem te dado. Em todas essas festas, fala assim, nesse dia o povo não vai trabalhar. Nesse dia o povo vai só parar e vão comer juntos. Então, Deus quer isso de nós. É um mandamento. Deus quer que você pare. Deus quer que você pare de trabalhar um dia, que você descansa, que você desfruta. Então, irmãos, Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus que Ele quer que a sua caminhada aqui seja mais leve com Ele. Com Ele. Deus é um Deus que Ele quer que você celebre a sua vida. Um Deus que Ele quer que você aproveite a viagem. Você está viajando. Que seja uma viagem boa. Que seja uma viagem feliz. Sabe quando a gente está viajando para algum lugar, que a gente vai curtindo a paisagem? A gente para num lugar, come um pão de queijo diferente. Ah, vou comprar esse docinho aqui. Sabe aquela viagem que você faz assim, que a viagem é longa, cansativa, mas você aproveita. É isso. Que a sua viagem seja assim. Que a sua viagem seja uma celebração do Deus bom, maravilhoso que nós temos. E que a gente não venha esquecer dessas coisas. O último slide eu coloquei um resumo assim, dessas lições assim que a gente tirou. Consegue pôr o último aí para nós? Eu aprendi 7 coisas. Eu espero que os irmãos tenham conseguido absorver um pouquinho. A primeira, Deus sempre sabe o melhor caminho para você. A segunda, Deus sempre está pronto a prover suas necessidades. A terceira, Deus valoriza o relacionamento. A quarta, Deus é um Deus de excelência. A quinta, Deus não tolera o pecado. Deus não tolera a murmuração. E Deus é um Deus de celebração e alegria. Tem uma música da Fernanda Brum que eu gosto muito, que fala assim: do outro lado existe um lugar onde há leite e mel para mim. Do outro lado, um hino cantar na terra onde pisam os meus pés. Vou conquistar minha herança, vou. Quando eu chegar lá no meu lar, vou celebrar ao Deus que tanto me amou. É isso. Nós vamos chegar lá. E que seja uma viagem muito boa para todos nós. Senhor, obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de nós na viagem. Nós podemos sentir o Teu cuidado com todas as coisas na nossa vida, Senhor. Obrigada, porque o Senhor nunca nos deixa só, nem um minuto sequer. Porque o Senhor provê todas as necessidades. E nós queremos, Senhor, continuar viajando juntos. Nós queremos continuar caminhando uns com os outros. Continuar caminhando até Canaã para celebrar o Senhor naquele dia. Quando nós chegarmos, nós vamos abraçar o Senhor. Nós vamos desfrutar da Tua presença. Vai ser tão bom, Senhor, esse dia. E que o Senhor nos ajude a sermos fiéis e firmes, para que até que o Senhor venha, nós possamos continuar caminhando firmemente, sem olhar para trás.
Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos peregrinos nessa terra, mas a vivermos com sabedoria, abençoarmos as pessoas que nos rodeiam e desfrutar da viagem que o Senhor está nos dando, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, abençoa a tua igreja, nos leva em paz para as nossas casas. Cuida de cada um aqui, Senhor, de cada família aqui representada na sua necessidade, porque nós sabemos que o Senhor sabe. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que você tenha um bom domingo. Não